Irmãos, as embarcações que a vida nos leva. Você já se sentiu assim às vezes? Num barco furado? Você já se sentiu num barco furado assim? O que eu estou fazendo nesse barco? Por que eu entrei nessa tripulação? O que eu vim fazer nesse barco? Porque assim, existem barcos que o Senhor Jesus nos leva. Quando ele chegou para os discípulos, ele falou assim: olha, vamos atravessar até a outra banda. Porque ele tinha um chamado, ele tinha um mistério ali com o homem de Gadara, tinha um trabalho ali. Só que Jesus vai e coloca os discípulos no barco, e a Bíblia fala o quê? Que ele está dormindo lá, porque o ministério cansa. Jesus estava descansando. E aí apareceu um vento, muito forte, uma tempestade, os discípulos ficaram desesperados, acharam que ia morrer. Mas Jesus estava no barco. E aí todos sabem que eles vão lá, chamam Jesus fala assim: por que vocês estão com essas pequena fé? Ele vai lá, estende suas mãos, o mar se aquieta, o tempo se aquieta, e aí eles olham para Jesus e falam assim: nossa, quem é esse, que até o vento no mar lhe obedece? Então existem embarcações que o próprio Jesus nos coloca e nos conduz, e ele vai com a gente. Só que isso nós não nos isentamos de passar por determinadas situações, mas Jesus está lá com a gente. Existem aquelas embarcações que nós entramos por conta própria. Lembra de Jonas? Jesus manda ele para ir para um lugar, Jonas entra em outro barco que era dele. E aí todos sabem o que acontece naquela embarcação. Terrível foi a desobediência de Jonas. Mas Jesus também estava ali, porque tinha um propósito. Nada sai do controle, como foi falado aqui, nada sai do controle de Deus. Mesmo que o filho dele saia da direção dele, Deus está ali e ele vai cumprir um propósito naquele momento. E naquela embarcação errada, Jonas sofreu as consequências. Mas ele se arrependeu e orou, e Deus livrou ele. Mas ali houve salvação, ali houve libertação. Ali homens que cultuavam outros deuses começaram a adorar a Deus. Agora existem embarcações que não é nem você não vai por conta própria e nem Jesus te manda para lá. Mas existem embarcações que você é levado. E é aqui que nós vamos falar nessa noite. Quando Paulo foi levado a Roma a ser julgado. Vamos ler o texto? Vamos ler até o verso 21. Capítulo 27. Determinou-se que navegássemos para a Itália. Então entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Então partimos. Eu vou ler, irmãos, vai entrando nessa história. Vai se colocando lá dentro desse barco. Então partimos, embarcando em um navio de Adrimítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, Macedônio de Tessalônica nos acompanhavam. Então estava Paulo, Lucas e esse Aristarco junto. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber dele suprimentos de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegamos lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade aquilo, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salamona. Imaginando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazé. Decorrido muito tempo, e tendo a navegação se tornando perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo nos advertiu, dizendo: senhores, vejo que a viagem terá avaria e muitas perdas, não só para a carga, para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. E como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se de algum modo poderiam chegar ao porto de Filis, em Creta. Voltaram para o sudoeste e nordeste.
soprando o vento sul de forma amena, supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem perto. Mas não muito depois, desencadeou a partir da ilha de um vendaval chamado Nordeste, ou Euro-Aquilão. O navio foi lançado para fora do curso, e sendo impossível navegar contra o vento, cederam a sua força, e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido. E usando os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram com cordas, temendo que fosse lançado em Sirte e encalhasse, baixaram as velas e deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte, com garnis, começaram a jogar as cargas ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Verso 20. O sol e as estrelas não apareciam durante os muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Amém? Feche seus olhos. Vou ir até aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos ao Senhor nessa noite, Pai. E pedimos que o Senhor venha nos instruir, Senhor, acerca dessa palavra que foi lida, Senhor. Pedimos, Senhor, o seu discernimento. Pai, pedimos a Senhor a sua revelação. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos confirmar o nosso coração, Senhor, aquilo que nessa noite nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Pai, nós queremos entender claramente, nós queremos ter um final de domingo e uma semana, Senhor, confiante que o Senhor falou conosco nessa noite e que o Senhor nos deu direção. Porque muitas das vezes nós estamos em um barco, Senhor, uma embarcação que nós fomos levados, Pai, e não fomos por conta própria. E não estamos entendendo o momento que nós estamos passando, mas nós queremos entender nessa noite, Pai. Então eu peço que o Senhor venha nos instruir, venha falar conosco, abra o nosso coração, abra nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender a sua voz. E assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo havia uma promessa. Paulo queria muito ir para Roma. Era um desejo muito grande de Paulo ir a Roma, pregar a palavra para os gentios. Né? Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, ele fala que ele tinha muito prazer, muita vontade de estar lá com os irmãos e queria compartilhar os dons espirituais. Ele queria trazer, né, compartilhar com aqueles homens as novidades do Evangelho. Apesar que já existiam ali pessoas que já conheciam a palavra, mas era um desejo de Paulo ir para lá. Né? Mas Paulo ele sempre estava planejando o momento de ir a Roma. Mas até então não tinha acontecido isso. E mal ele sabia que ele ia para lá preso. Paulo, em todas as viagens missionárias dele, ele foi direcionado pelo Espírito Santo, conduzido. Então vamos para determinado lugar, vamos para determinado local, com missiologia, né? A missiologia que estuda o estudo de missões. Então Paulo ele tinha estratégias de missões. Então ele embarcava para lugares específicos. Né? E aí Paulo ele recebe uma direção do Espírito Santo que ele tinha que ir para Jerusalém pregar a palavra de Deus. E quando ele chega em Jerusalém, um profeta chega até ele e fala assim: olha, pega o cinto dele, amarra os braços dele, a perna dele e fala assim: olha, você vai ser preso em Jerusalém. Antes, né, eu estava lá em Éfeso. E você vai ser preso em Jerusalém. E aí aqueles homens ficaram tristes, os seus presbíteros que estavam ali com ele estavam tristes. E Paulo falou assim: olha, não me importa. Olha só que interessante que Paulo fala no capítulo 21. Ele fala assim: olha, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo, mesmo recebendo a revelação, ele sabia que ele tinha que testemunhar em Jerusalém, porque havia uma palavra liberada na vida dele, que ele haveria de testemunhar em Jerusalém. E aí Paulo vai para aquele lugar, testemunha do Evangelho, e aí ele é preso. E quando ele é preso, assim, eu vou só resumir aqui para os irmãos para a gente entrar no texto mesmo. Mas ele é preso, tentam bater nele. E aí Paulo vira para aqueles homens e fala assim: vocês vão bater no cidadão romano? E isso fala muito comigo, porque será que nós conhecemos os nossos direitos? Paulo conhecia os direitos dele. Será que nós conhecemos os nossos direitos? Um crente tem que conhecer os seus direitos para saber contestar
Quando os homens vinham açoitar Paulo, falaram assim: olha, vocês vão bater um cidadão romano. Aqueles homens ficaram aterrorizados. E mandaram eles para onde? Lá para o Sinédrio. Não, manda esse cara lá para o Sinédrio, lá para a turma deles lá. Aí Paulo vai lá para o Sinédrio. Aí o sacerdote vai e manda bater na boca dele, quando ele começa a pregar a palavra ali para os irmãos dele. E aí Paulo vendo aquilo ali, ele fala assim: eu sou um fariseu. Olha só que interessante. Olha como que Paulo usa as artimanhas dos seus direitos. E aí eu pergunto de novo: nós conhecemos nossos direitos? Por que ele falou isso? Porque lá no Sinédrio tinham várias pessoas, vários religiosos, tanto dos fariseus como dos saduceus, que eram homens que tinham uma divergências teológicas, né? Uns acreditavam na ressurreição dos mortos, outros não. E Paulo vendo ali que ia dar uma confusão, ele falou assim: vou tentar ir para um caminho aqui para ser livre, porque a Bíblia fala que a confusão foi tanto que achavam que iam despedaçar Paulo no meio. E aí Paulo vai e fala assim: não, eu sou um fariseu, eu creio na ressurreição dos mortos. Aí os fariseus olharam para ele e falaram assim: peraí, esse cara aí é dos nossos, né? Não vamos deixar ele fazer nada com ele. Enfim, aí tiraram Paulo dali e levaram ele para Festos, depois levaram ele para Félix e depois levaram ele para o rei Agripa. Então assim, Paulo, por onde ele foi passando em Jerusalém, ele foi testemunhando do Evangelho, mesmo preso. Isso quer dizer o quê? Que nada pode nos impedir de testemunhar do amor de Deus. Independente da posição, de onde nós estivermos, do cativeiro que nós estivermos, nada pode nos impedir de adorar o nome do Senhor, de testemunhar o nome do Senhor. E mesmo que tenha que morrer pela palavra, Paulo fala assim: olha, mesmo que eu venha morrer, mas eu vou testemunhar. E aí Paulo, ele recebe uma revelação de Deus, ele fala assim: olha, assim como você está testemunhando em Jerusalém, você também vai testemunhar em Roma. Isso lá atrás. E isso é importante a gente entender, porque nós vamos usar esse texto agora. E aí, irmãos, como Paulo, ele é cidadão romano, ele apelou para César, então ele tinha que ir para Roma ser julgado por César. E os governadores falaram assim: olha, se esse homem não tivesse apelado para César, ele nem precisava, que a gente não viu nada nele que o condenasse. Mas era necessário. E aí, irmãos, a Bíblia fala que, nós entramos no texto agora, a Bíblia fala que Paulo é colocado numa embarcação, então ele foi conduzido, ele não foi por conta própria, né? E nem Deus mandou ele nessa embarcação propriamente dito, mas ele foi levado. Como a gente leu o texto aqui, ele entrou numa embarcação, depois eles saíram dessa embarcação e entraram em outra, então assim, ele foi levado como preso. O justo foi levado como preso. Alguém que não tinha acusação nenhuma estava ali como preso no meio de 275 pessoas, como preso. E aí a Bíblia fala que o centurião que comandava a embarcação olhou para Paulo e viu a posição de Paulo, viu provavelmente a eloquência dele, viu que ele era um homem que não transmitia maldade nenhuma, e sim ele tinha um ideal. E aí ele favorecia Paulo. Então eles paravam numa região em Sidom e aí eles deixaram Paulo ir lá, ver os seus amigos e voltou. Só que aí, irmãos, eles entraram na embarcação e a Bíblia foi falando que eles foram costeando, porque os ventos eram fortes. E Paulo, ele conhecia de embarcação, ele viveu muito isso. Ele entrou em muitas embarcações. E aí ele foi vendo o andar que estava aí nessas embarcações. Eu acho que isso acontece com a gente. Quando a gente entra em determinadas embarcações, a gente vai ver o caminho que ela vai tomando. E você fala assim: meu Deus, para onde que eu estou indo? Paulo cria em Deus. Paulo acreditava no Deus Todo-Poderoso. Mas Paulo era homem como nós. E aí, irmãos, ele vai vendo aquela situação, eles mudam de embarcação, vai costeando, porque o vento não deixava eles irem para o destino, para o rumo que eles queriam. E aí Paulo chega um momento que ele se posiciona e ele fala assim: olha, gente, olha só, eu preciso falar com vocês. No verso 10: olha, senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carne e para o navio, mas também para a vida de todos. Então Paulo está falando assim: olha, assim, pela minha experiência, eu sou um homem de Deus, eu estou vendo que isso aí vai dar ruim na nossa linguagem hoje. Isso vai dar ruim. Esse rumo que essa embarcação está tomando não vai dar bom. E não só vai perder carga, não só vai perder navio, mas vai ter perda
Tinham 276 pessoas naquela embarcação. E aí, na hora que o árbitro falou ali, eu falei, opa, peguei o que o árbitro falou. Apesar do centurião olhar para Paulo, gostar de Paulo, falou, pô, esse cara não tem nada. Mas eles não deram ouvido para Paulo. Eles não deram ouvido para o homem de Deus. Eles preferiam ouvir quem? Os especialistas. Eles preferiam ouvir quem? O comandante. Aqueles que conhecem. Mas não conhecem todo. E aí, calaram o Paulo naquele momento. E Paulo se calou. Eu imagino que nesse momento, quando o Paulo já aconteceu com você, quando você está numa embarcação furada, você fala assim, não, eu preciso falar alguma coisa. Eu vou lá e falo, e a pessoa não me dá ouvido, e vira as costas. O que o Paulo foi fazer naquele momento? Bom, Paulo foi orar. Porque ele sabia que ele dependia de Deus. Era só Deus na vida de Paulo, porque ele estava vendo que até a vida dele estava indo para o rumo. Porque senão ele não intervia naquela tribulação. Isso é uma defesa nossa. Não só a preocupação com as pessoas, com a nossa volta, mas preocupação com a nossa vida mesmo. O vento é sobre o contrário. Está indo tudo contra o que a gente conhece. Aí você fala assim, olha, eu vou também nessa, eu preciso falar alguma coisa. Olha, pela experiência que eu tenho, vai dar ruim isso aqui. Não, você não sabe de nada, fica quieto aí, senta no seu lugar. Você é um preso, porque agora ele é um preso. E nós vamos ver como que Deus muda as coisas, né? A gente vai ver como que Deus é soberano sobre nós. Mesmo em posições inferiores, Deus ele vai nos levar em posições mais altas. E através da nossa vida você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas. E os sábios, os eruditos, os estudiosos e os especialistas, eles vão depender de nós. E aí Paulo senta lá com a tripulação, que estava em jejum já, porque imagina uma embarcação com muito vendaval, balançando. Para quem já foi em alto mar, sabe como isso é complicado. Eles estavam em jejum, passaram o jejum por conta do dia da expiação, mas eles permaneceram sem comer. E aí a Bíblia fala que eles continuaram navegando. Aí teve um momento que deu uma acalmadinha. Porque Paulo falou assim, é melhor a gente ficar nesse porto aqui, espera o inverno passar, depois a gente continua. Só que o porto não era bom para ficar. E aí eles resolveram ir. Aí deu aquela sopradinha leve, eles falaram assim, não, dá para ir, vamos embora. Sabe aquelas tentativas que as pessoas estão fazendo? Não dá para ir. Não, vamos, vai mais um pouquinho. E Paulo olhando aquilo ali, falou assim, vai dar ruim. E aí de repente a Bíblia fala que um vento impetuoso, né? Fala? Um vento forte, um vento nordeste, também chamado de Aquilão, né? Aquilão, que é um vento muito forte, bateu contra aquela embarcação. E eles não estavam esperando aquele vento. E aí quando bate um vento na embarcação, todo mundo fica desesperado. Todo mundo fica desesperado. E eles ficaram, os comandantes, os especialistas não sabiam mais o que fazer. Ele fala assim, que eles deixaram se levar. Agora já era. Vamos ver onde que vai dar isso. E você está lá, agora você se coloca dentro dessa embarcação. Você está lá dentro agora. Sem rumo para onde você está indo. E aí, irmãos, no verso 18 ele fala assim, como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram o quê? Jogar a carga. O que Paulo falou? Falou que ia ter perda de carga, falou que ia ter perda do navio e falou que ia perder a tripulação. Começaram a jogar as cargas no mar. Toda desobediência tem perdas. Eles não quiseram ouvir aquele homem de Deus. Eles não quiseram ouvir a direção que Deus estava dando para aquela embarcação. Começaram a ter perdas. Porque aqueles navios transportavam cargas, alimentos para a África, acho que é para a África. Não, para a Itália. E aí no terceiro dia, com as próprias mãos lançaram fora a nação do navio, ou seja, foram começando a desmontar o navio, tirar todo o peso do navio. As cargas e a embarcação. E aí, irmãos, como ainda continuava sendo atingido por muita grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Então acabou a esperança daquela embarcação. Por conta de uma desobediência, ou por conta de não ter ouvido a voz de um homem de Deus.
ou de alguém com experiência. Vocês irmãos estão entendendo? Tudo que Paulo falou estava acontecendo. E ele estava dentro da embarcação. Aí eu falei, Deus, mas Paulo ia pagar o preço por conta da desobediência de outros. Aí a gente continua o texto. Porque aí vendo esse cenário, Paulo ele se levanta novamente. E aí é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Que a nossa posição como crente, como um servo, como alguém chamado de Deus para um propósito, para um chamado específico. Paulo ele não ficou calado, ele se levantou e falou assim, olha gente, eu estava todo mundo sem esperança. Ele falou assim, olha, vocês deviam ter me dado ouvido. E aí eu quero falar alguns pontos para os irmãos. Quando tem um homem de Deus na embarcação, Paulo se coloca de pé. Depois Paulo se posiciona. Ele fala assim, olha, vocês deviam ter me ouvido. E aí ele continua, e aí ele traz um conselho de alguém que só tem Deus no coração. Ele fala assim, olha, vocês precisam ficar, não desanime. Ele fala assim, olha, vocês não desanimem, pois não perderá vida alguma entre vocês, somente o navio. Imagine, irmãos, naquela situação toda, as pessoas deixam perder a esperança de sobreviver. O Paulo levanta e fala assim, olha, não desanime, porque olha, não vai se perder ninguém. Será que eu e você temos coragem de se levantar assim, no meio da embarcação e falar assim, olha, não fica assim não, Deus está no controle? Será que a gente se coloca na posição de um servo de Deus onde tem trevas? Porque falava ali que não conseguiam ver o dia, só via escuridão, só via noite. E aí alguém levanta no meio daquela escuridão e briga e fala assim, não desanime. Vocês deviam ter me ouvido, mas olha só, não desanime não. Não vai se perder ninguém. Que convicção é essa que Paulo tinha? E aí ele traz esperança. No verso 22 ele fala o quê? Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. E aí ele faz o quê? Por quê? Por que ele faz? Ele traz uma revelação. Ele fala assim, olha, nessa noite, um anjo do Senhor apareceu a mim. Opa! Um anjo do Senhor apareceu a mim. Será que Paulo não estava orando? Meu Deus, eu estou indo para um rumo. O Senhor me colocou nessa, porque o Senhor está permitindo, porque tudo é permissão de Deus. Nós estamos todo mundo aqui prestes a morrer. Todo mundo perdeu a esperança, o navio está despedaçando. As cargas foram jogadas de fora. O que resta? Eu vejo que Paulo fez uma oração à noite e falou assim, Deus, eu preciso de uma resposta. E aí Deus responde a oração de Paulo. Sabe o que é interessante? Paulo vai lá e fala com o dono do navio. O navio não dá ideia para ele. Ele vai e fala com Deus, Deus na hora dá uma resposta para ele. Tamanha intimidade que esse homem tinha com Deus. E aí ele chega para os homens e fala assim, não se desanime, não se preocupe, porque ninguém vai se perder, porque nessa noite eu tive uma revelação e Deus falou comigo. Deus falou comigo, Ele mandou um anjo falar comigo. E aí Ele trouxe uma promessa que Ele disse lá atrás. Você lembra das promessas que Deus trouxe para você? Porque às vezes você está numa embarcação dessa, você está sofrendo. Está tudo escuro, você não consegue enxergar. E aí Deus vai e traz uma revelação para Paulo. Olha, Paulo, não temas, Paulo. É necessário que compareça perante César. Paulo, eu tenho uma promessa na sua vida. Amém, irmãos? Lá atrás eu tenho uma promessa. Eu falei assim como você tinha que comparecer em Jerusalém, você tem que comparecer diante de César. Você vai para Roma. Deus trouxe uma resposta imediata para aquele homem. Só que Deus ele não está só preocupado com Paulo e levar ele para Roma, porque a graça de Deus é tão maravilhosa que alcançou aquela tripulação toda. Eu não sei se tem aí, mas o verso, Mateus, tenta colocar aí o verso na NVI, o verso 24. Que ele continua, ele fala assim, é necessário que compareça perante César, e Deus te deu a vida de todos que navegam contigo.
Ó, o meu versão fala, Deus te deu a vida ali, Deus fala, e Deus, por sua graça. Paulo era naquele barco ali. Paulo era salvador daquele barco. Você já pode analisar a importância que é você no meio onde você vive? Você pode analisar que canal de bênção você é, onde você está? Mesmo que seja uma embarcação que esteja afundando, naufragando, todo quebrado. Por sua graça. Olha só, Paulo, estou preocupado com você e você vai chegar no destino que eu determinei. Mas olha só, ninguém vai se perder. Porque, pela minha graça, ninguém vai se perder. Por causa de Paulo, naquela embarcação, ninguém se perdeu. Por causa de você, Deus pode fazer um grande milagre no lugar que você vive. No meio que você anda, com as pessoas que você convive, no trabalho, na escola, na igreja, aonde você estiver. Se você é um canal de Deus, Deus ele não vai deixar você se perder e nem as pessoas que estão à sua volta. Porque muitas das vezes eu pensei assim, o que eu estou fazendo? Por que eu estou passando isso? Por que Deus me colocou aqui? Aí Deus fala assim, é porque você tem um propósito a se cumprir. E não só você, mas as pessoas que estão à sua volta. Elas também vão ser favorecidas da minha graça, por onde você passar. Aleluia. E aí ele continua, portanto, senhores, ele traz uma palavra, tenha coragem. Então eu vejo Paulo pregando no meio daqueles homens todos desesperançosos, fala assim, tenha coragem, não desanime, Deus vai tirar a gente dessa, porque ele falou comigo. E agora? Nós vamos dar ouvido ao comandante, ou a gente vai dar ouvido para Paulo? Você está entendendo? Você vai dar ouvido para quem tem experiência ali com a embarcação, ou você vai dar ouvido para aquele que Deus fala diretamente com ele? Para aquele que está no caminho que é um propósito com Deus, de viver a palavra de Deus, de viver a vontade de Deus, mesmo que não tenha tanta experiência assim, mesmo que não tenha tanta habilidade assim, mas Deus está com ele ali, porque agora vira o cenário ali. Paulo que estava calado, agora Paulo vira o homem que dá as coordenadas. Paulo começa a dar coordenadas agora. Paulo ele começa a falar assim, olha, mais pra frente, né? Aqueles homens ouvindo essa palavra, né? O que mais que ele fala aqui? Tem mais coisa interessante aqui. No 25. Portanto, senhores, tenham coragem, pois creem em Deus, que acontecerá assim como me foi falado. Olha, irmãos, que convicção. Como é que está a sua fé nessa noite? Como é que está a sua convicção em Deus? Que Deus vai mudar. Que Deus vai fazer. Porque Deus fala de diversas formas. Ele fala pela tua palavra. Deus nessa noite está falando para você. Olha só. Se você está nessa embarcação, eu estou com você. Por mais terrível que esteja vivendo no momento, eu estou com você. Você não precisa ver um anjo, não, irmãos. Deus fala com cada um de uma forma. Você não precisa ver um anjo. Você precisa confiar na palavra dele. Você precisa confiar nas promessas dele. Você precisa crer nesse Deus do impossível, que pode te tirar dessa situação, mesmo que você não esteja no lugar que você queria estar. E aí aqueles homens continuam, né, navegando com muita dificuldade. E aí, irmãos, olha que interessante. Os marinheiros começaram a jogar as âncoras e tentaram fugir, marinheiros. Os que conheciam de embarcação começaram a fugir do barco. Aí olha só que Paulo fala, quando fala assim, olha só, centurião, avisa eles lá, porque se eles forem, eu não tenho responsabilidade com a vida deles não, porque Deus falou que vai cuidar de todo mundo que estiver dentro do barco. Olha só que interessante. Deus vai cuidar de quem está dentro do barco agora, irmãos. Não adianta fugir não. Entendeu? Não adianta fugir do barco não. Está despedaçando? Está caindo os pedaços?
aqui não, aqui tem salvação, hein? Aqui tem salvação. Porque agora Paulo ali representava Jesus, naquele barco. Aquelas pessoas não ser salvas por causa que Paulo estava ali. Paulo tinha um propósito. Deus estava conduzindo ele. Aí Paulo falou assim, olha, se eles fugirem, eu não tenho responsabilidade da vida deles, não. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. E aí, irmãos, passando o tempo, a gente está encerrando. Passando o tempo, Paulo vai e dá uma palavra de ânimo para aquelas pessoas que estavam em jejum e fala assim, olha, agora vocês precisam se alimentar. Porque eles estavam em jejum e falam, vocês precisam se alimentar porque é até interessante falar assim, ó, o vosso livramento depende disso. Olha que legal. Nós estamos falando de jejum, né? Nós estamos falando de jejum. E aqueles homens estavam em jejum. O jejum, não só o jejum, é aquele jejum que, né, a gente estava falando hoje, né? Por um propósito, mas eles estavam em jejum. E Paulo falou assim, agora vocês precisam se alimentar, porque isso aí, o seu livramento vai depender agora de vocês estarem fortes. E aí aqueles homens, Paulo seca os homens lá no navio, gente. Ele parte do pão, ele dá graças a Deus, aquela tempestade, aquela confusão toda, Paulo está tamanha confiança em Deus, e aqueles homens se fortalecem, porque ele falou assim, olha, a embarcação de fato vai arrebentar, mas ninguém vai se perder. Vai ter perda de carga, vai ter perda do navio, mas a tripulação vai sair ilesa, porque foi uma promessa que Deus trouxe ali. E aqueles homens se animaram, e aí, irmãos, as coisas começaram a clarear. Porque agora quem estava no comando espiritual era Paulo, aquele que foi calado lá no início. Agora ele estava dando as ordens aqui, a direção para a tripulação, o que tinha que fazer. O preso estava dando instruções para quem estava livre. Então, irmãos, não sei o meio que vocês vivem, não sei qual barco que vocês estão, qual a embarcação que vocês entraram, mas saiba que Deus vai cuidar de você nessa embarcação. Não tenha medo, não tenha dúvida. O Senhor está contigo. Ele está contigo. Ele vai te levar até Roma. Ele vai te levar até Roma, porque tem uma promessa, Ele vai te levar até Roma. Eu não sei quais são as promessas que Ele tem na sua vida, Ele vai te levar até Roma. E aí as coisas começaram a clarear, irmãos. Quando deram voz e ouvidos ao nome de Deus, as coisas começaram a clarear e viram uma ilha, uma enseadazinha assim, ó. Opa, começaram a jogar as âncoras. E aí os soldados falaram assim, agora nós vamos matar os presos aqui, porque eles vão fugir. Aí Paulo fala para o centurião, não mata não. O centurião fala assim, não mata não, por causa de Paulo. Olha só que interessante, agora por causa de Paulo os presos não foram mortos. Olha como que inverte as coisas, irmãos. Como Deus é poderoso, como Deus é grande. Sabe, uma circunstância tão difícil, Deus vai e faz uma reviravolta naquela embarcação sobrenatural. É pela fé, irmãos. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé, crendo que Deus está com a gente nesse barco. A arca de Noé, quem entrou foi salvo. Quem não entrou, já era. Tiveram a oportunidade de entrar. E aí avistaram aquela enseada e eles chegaram. E o último verso fala assim, e assim todos chegaram salvos à terra. E essa palavra que eu tenho que trazer nessa noite para os irmãos. Você é um canal do Senhor, onde você estiver. Aleluia. Sendo preso, sendo livre. Não importa a forma que você está, na embarcação que você não queria estar. Se Deus permitiu que você estivesse ali, é porque tem algo de Deus ali. Aleluia. Tem milagre para acontecer. Aleluia. Tem milagre para acontecer na sua caminhada. Não dê ouvidos aos especialistas, dê ouvidos a Deus. Eles sabem todas as coisas, os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens. Os homens, eles tentam criar formas humanas de resolver esses problemas, mas Deus não. Quem não sabia nadar, pulava em cima dos esforços do barco e ficava ali.
E a água ia levando eles para a ilha. Quem sabia nadar já pulava, já nadava e já chegava lá salvo. Mas ninguém se perdeu. Então a promessa de Deus para a sua vida nessa noite não vai se perder. Você não vai se perder. Você não vai morrer. Não sei o que você está vivendo. Você não vai morrer. Não é o fim. Vamos colocar de pé. Seus olhos, porque às vezes na sua vida está tudo obscuro, irmãos. A Bíblia não registra isso, mas eu tenho convicção que Paulo foi orar a Deus, que todo um bom cristão, crente em Senhor Jesus, ele vai orar em situações como aquelas. E tanto orou que ele teve resposta. Então assim, nessa noite eu quero te encorajar a buscar a presença de Deus, a buscar a revelação do céu para a sua vida, para a sua embarcação. Na sua ótica está difícil, na sua ótica é impossível, mas na ótica de Deus, irmãos, Deus sempre cria uma estratégia que nós nunca imaginaríamos como que Ele faria. O que nós precisamos é ser como Paulo, se posicionar. Se posiciona. Se coloca de pé. Fala. Faça a sua parte como canal de Deus na vida das pessoas. Você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Não se esconda. Aleluia. Eu quero orar